E vamos finalizar a leitura do capítulo 4, então. Opiniões de Paracelso. Philippus Paracelsus, famoso alquimista e médico suíço que viveu de 1493 a 1541, foi um grande curandeiro em seus dias. E afirmou que é um fato científico óbvio quando disse: seja o objeto de sua fé real ou falso, você ainda assim obterá os mesmos resultados. Dessa maneira, se eu acreditar na estátua de São Pedro, como teria acreditado no próprio São Pedro, obterei os mesmos resultados que teria obtido com ele. Mas isso é superstição. A fé, contudo, produz milagres, e seja ela verdadeira ou falsa, sempre produzirá as mesmas maravilhas. As opiniões de Paracelso foram repetidas por Pietro Pomponazzi, um filósofo italiano que escreveu o seguinte: podemos facilmente conceber os efeitos maravilhosos que a confiança e a imaginação podem produzir, especialmente quando ambas as qualidades existem nos sujeitos e nas pessoas que os influenciam. As curas atribuídas à influência de certas relíquias constituem efeitos da imaginação e da confiança das pessoas nessas relíquias. Charlatões e filósofos sabem que se os ossos de qualquer esqueleto fossem postos no lugar dos ossos de um santo, os doentes ainda assim experimentariam efeitos benéficos, se acreditassem que eram relíquias autênticas. Pense só no que isso implica. Se acredita no poder dos ossos de santos, ou nas propriedades curadoras de certas águas, ou como meu parente australiano nos efeitos milagrosos de um pedaço de madeira, você obterá resultados devido à poderosa sugestão dada à mente subconsciente. É esta que realiza a cura. Os experimentos de Bernheim. Hippolyte Bernheim, professor de medicina em Nancy, França, em princípios do século X, foi um dos primeiros a explicar como a sugestão do médico ao paciente produz efeitos devido à força da mente subconsciente. Bernheim contou a história de um homem com paralisia na língua. Foram testadas todas as formas de tratamento sem nenhum sucesso. Certo dia, porém, seu médico anunciou que ouvira falar de um novo instrumento que com certeza aliviaria o problema. Em seguida, ele colocou um termômetro na boca do paciente, que acreditou que era o instrumento que o salvaria. Momentos depois, gritou alegremente que podia mover a língua com maior facilidade. Continua Bernheim. Entre nossos casos, são encontrados fatos do mesmo tipo. Uma mocinha veio ao meu consultório sofrendo de perda completa de voz havia quase 4 semanas. Depois de chegar a um diagnóstico seguro, eu disse a meus alunos que a perda da voz cedia, às vezes instantaneamente, a aplicação de eletricidade, que só poderia agir simplesmente por sua influência sugestiva. Mandei buscar o aparelho de indução. Botei a mão sobre a laringe da paciente, movi-a um pouco e disse: agora você pode falar alto. Um instante depois a fiz dizer A, em seguida B, depois Maria. Ela continuou a falar com clareza e o problema desapareceu. Herr Bernheim estava demonstrando o poder da fé e da esperança por parte da paciente, que atuaram como sugestão poderosa sobre a mente subconsciente. Bolha formada por sugestão. Diz Bernheim que provocou o aparecimento de uma bolha na nuca de um paciente, colando nela um selo de correio e sugerindo que era um pedaço de papel pega-mosca. Esse tipo de demonstração foi confirmado por experimentos e experiências de numerosos médicos em muitas partes do mundo, e não deixam dúvida de que mudanças estruturais no corpo podem ser feitas como resultado de sugestão oral ao paciente. A cura dos estigmas sangrentos. Hemorragias e estigmas sangrentos podem ser induzidos por sugestão. Como demonstração desse fato, o Dr. M. Bohu colocou uma pessoa em transe hipnótico e lhe deu em seguida a sugestão seguinte: às 16 horas, após a hipnose, você virá ao meu consultório.
Se sentará nessa poltrona e cruzará os braços sobre o peito. Seu nariz, nessa ocasião, começará a gotejar sangue. Naquela tarde, o jovem fez exatamente o que lhe havia sido dito. Logo que cruzou os braços, várias gotas de sangue pingaram da narina esquerda. Em outra ocasião, o mesmo pesquisador escreveu o nome do paciente em ambos os antebraços, com a ponta rumbada de um instrumento, enquanto ele estava em transe hipnótico. Em seguida disse borro: às 16 horas você cairá no sono. Seu braço sangrará ao longo das linhas que eu tracei e o seu nome aparecerá escrito em seus braços em letras de sangue. Naquela tarde, o paciente foi atentamente observado. Às 16 horas ele caiu no sono. No braço esquerdo, as letras sobressaíram em relevo brilhante e em alguns pontos havia gotas de sangue. Embora as letras desaparecessem gradualmente, elas continuaram ainda levemente visíveis 3 meses depois. Esses fatos demonstram simultaneamente a correlação das suas proporções expostas, isso é, a suscetibilidade invariável da mente subconsciente ao poder da sugestão e o controle perfeito que ela exerce sobre funções, sensações e condições do corpo. Todos os fenômenos citados retratam vividamente condições anormais induzidas por sugestão e são provas conclusivas de que, assim como o homem pensa em seu coração, mente subconsciente, assim ele é. Recapitulação de pontos importantes sobre cura. 1. Lembre frequentemente a si mesmo que o poder curador está em sua mente subconsciente. 2. Convença-se de que a fé é como uma semente plantada no solo e que cresce segundo sua natureza. Plante a ideia semente na mente, regue-a e fertilize-a com esperança e ela brotará. 3. A ideia que você tem para um livro, invenção ou peça é real em sua mente. Essa é a razão por que acredita que o tem agora. Acredite na realidade de sua ideia, plano ou invenção e ao fazer isso ela se concretizará. 4. Ao rezar por outra pessoa, saiba que seu conhecimento interior, silencioso, de completude, beleza e perfeição, pode mudar as configurações negativas da mente subconsciente da outra pessoa e produzir resultados maravilhosos. Então, olha, ore e reze à vontade pelos outros. Abençoe as pessoas, porque quando você abençoa, você também recebe bênçãos de volta. Maravilhoso, né? 5. As curas milagrosas de que você ouve falar, ocorridas em vários santuários, são devidas à imaginação e à fé total que agem sobre a mente subconsciente da pessoa, liberando o poder criador. Todas as doenças têm origem na mente, nada aparece no corpo, a menos que exista um modelo mental correspondente. 7. Os sintomas de praticamente todas as doenças podem ser induzidos por sugestão hipnótica. Esse fator demonstra o poder de seu próprio pensamento. 8. Só há um processo de cura, é a fé. Só há um poder curador, isto é, a mente subconsciente. 9. Seja real ou falso o objeto de sua fé, você obterá resultados. A mente subconsciente reage ao pensamento que está em sua mente. Pense em fé como um pensamento na mente e isso será suficiente. E assim encerramos o capítulo 4. Resumo da ópera, gente, cultive a fé. A fé é mais do que necessária, principalmente para os dias que estamos vivendo ultimamente, na verdade, em todos os campos da nossa vida. Eles só melhorarão e só se concretizarão se tivermos fé. Ela é o ingrediente principal. E é isso. Conta pra mim o que você achou do capítulo 4 como um todo. Vamos saber a sua opinião. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Então aqui, ó, botãozinho à esquerda, é só você clicar e ativar o sino das notificações.